joga online precisa de uma velocidade bem maior, né? Então, talvez, né, para uma escola, como tu tem um número de usuários muito grande, tu precisa de um plano mais poderoso um pouco, né? Porque uma escola tem muito usuário, né, de internet. Então, talvez tu precise de um plano um pouco mais poderoso do que a gente ter um plano de casa, né? Que de casa, quantos usuários tu tem usando? 4, 5, né? No máximo. E numa escola tu tem muita gente usando, né? Talvez tenha que ter um plano mais poderoso. Só que, claro, né? Quanto mais poderoso o plano, mais caro custa, né? Mas assim, ó, eu pelo menos eu tinha cabo e tenho fibra. Eu vi uma diferença gigante, né? No cabo era muito pior, muito pior. Abrir um vídeo, por exemplo, era uma tristeza, porque demorava, sabe, para baixar um vídeo, então, nossa, muito, muito, muito complicado. E agora não, ele baixa rapidinho. O vídeo das aulas chegava a levar 2 horas para baixar, sabe? E agora ele baixa em 15 minutos, 10 minutos. Então é bem mais rápido mesmo. Mais alguma coisa, pessoal? Novidades? Quero escutar também o que vocês têm para contar da vida. Ninguém tem novidade, né? Bom, eu também nunca tenho mesmo, né? Mas vamos lá. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre sustentabilidade, né? Eu vi que quem respondeu aí a semana passada, é, na verdade a gente falou várias coisas, né? E também para deixar claro, né, que sustentabilidade não é só meio ambiente, né? Porque muita gente confunde, né? Quando se fala em sustentabilidade, pensa que a gente está falando na questão ambiental, né? E não é, a gente sabe que não é só isso, né? Então, é bem legal, bem importante que a gente continue falando um pouco e sobre empreendedorismo sustentável, né? Oi. Uhum. Ah, aham. Então, é, tem duas linhas, né? Uma pode ser uma prova, né? Pode ser realmente uma prova que vai ter no final, né? E também um outro negócio que eu queria deixar para a semana que vem passar para vocês, já para vocês irem começando. Que, na verdade, assim, ó, a ideia inicial, né, no avançado, eu acho que o curso de vocês termina em agosto, né? É, final de agosto, certo? Então, lá para o final de agosto, né, é que a gente vai ter os trabalhos finais, né? Então, um dos trabalhos finais, esse já está fechado. A prova ainda é uma. Porque qual é que era a ideia, né, inicial? Era fazer visita, né? E ter. Porque ninguém imaginou que a essa altura do campeonato a gente ainda estaria em pandemia, né? Então, a ideia inicial era a gente formatar todos os projetos, fazer visitas, né? Infelizmente não deu. Então, a ideia um dos trabalhos finais é a gente pegar uma empresa qualquer e montar um modelo de negócio Canvas dessa empresa, sabe? Uma empresa que a gente tem acesso.
eu sei que alguns de vocês, por exemplo, trabalham numa empresa ou como menor aprendiz, ou então como, sei lá, né? Estão trabalhando em empresa, ou então, sei lá, uma empresa de alguém da família, né? Que tem, assim, a mãe, o pai, a avó, o avô, o tio, a tia, que tem uma empresa, ou a padaria da esquina, o boteco, uma empresa que vocês estavam tentando fazer uma parceria, né? E montar o modelo de negócio Canvas para essa empresa. Essa é uma das. E a outra ideia é uma prova no final para encerrar, né, o curso também, certo? Só que isso ainda não foi definido, o que, que constaria na prova, mas com certeza antes, né, do curso terminar, a gente vai falar sobre isso. É, é. Mas isso aí ainda não está concluído, né? É uma das ideias. Talvez tenha uma prova, mas ela vai ser uma coisa bem simples, tá? Não se preocupem com conteúdos mirabolantes aqui, que não é essa a ideia. Mas o modelo de negócio Canva, sim. Esse. Oi. Sim, sim. Aham. É que são termos que talvez não fazem parte aí do dia a dia de vocês, né? Né? Que talvez seja, mas é importante que vocês conheçam. A gente às vezes coloca esses termos para vocês, porque são realmente termos que são usados no mundo do empreendedorismo. Então a gente usa esses termos porque no mundo do empreendedorismo se usam esses termos. Então, se a gente está aqui, né, com a ideia de ter um curso de empreendedorismo, a gente precisa é, lidar com esse tipo de termos, né? Eu sei que a gente já falou um monte de coisa, grow hacking, que é um monte de termos em inglês, inclusive, né? Mas, infelizmente, eu sou partidária que a gente não deveria usar termos em inglês, né? A gente deveria usar toda a linguagem em português. Só que não adianta a gente querer usar aqui em português e depois no mundo no mundo corporativo, né, no mundo das empresas, a gente vai lidar com esses termos aí em inglês, né? E realmente eu até concordo contigo, Arthur, né? É, vocês se ligam mais no que é o negócio do que nos nomes. Mas não é essa a ideia, tá? Eu não fechei ainda a ideia da prova e por isso que eu não tinha comentado ainda com vocês. Mas tem essa ideia sim, né, de fazer uma prova, tá? Eu vou até conversar com o Paulo, né, que o Paulo que é o coordenador pedagógico, se ele fechou essa ideia e como é que vai ser. Mas isso tudo a gente vai preparar, né, até o final do curso. Mas não se assustem, não tem nada de muito mirabolante, né? Então, na semana que vem, a ideia é a gente já começar a já entregar para vocês o trabalho do modelo Canvas, né? A gente vai recordar, vai relembrar o que, que era o Canvas, como que a gente monta um, né? Para vocês irem pensando, por exemplo, assim, de que empresa que eu posso fazer? Né? Pegar uma empresa do mundo real, né? E fazer o Canvas, junto com um empresário, com alguém que vocês tenham, pode ser da família, de alguém conhecido, né? Né? E montar. Beleza? Tá entendido ou tem mais dúvidas ainda?
Tem umas turmas que vão terminar esse mês, né? E eles já estão fazendo o Canvas. Prova não ficou definido ainda. Se vai ter. Tem duas turmas. Eu tenho duas turmas que vão terminar esse mês o curso, né? E não está definido que tem prova ainda, né? Então, vamos ver eu vou ver com o professor Paulo como é que fica isso, tá bom? Sim, sim, sim. Eu vou conversar com o professor Paulo, tá? Vou até anotar aqui. Porque a gente falou, né, sobre o que a gente ia fazer no final, né, entre os professores aí. Então, a prova era uma ideia, então, e o Canvas outra ideia. Então, o Canvas ficou certo, mas a prova ainda não estava certa. Mas aí vamos ver, tá? Eu vou falar com ele, vamos ver como é que fica, tá bom? Na próxima aula a gente fala de novo sobre isso. Pode ser? Sim, tá bom. Tá bem. Bom, pessoal, a gente vai falar mais um pouquinho sobre sustentabilidade, né? Porque eu acho que é um assunto importante e sobre empreendedorismo sustentável, certo? Porque é uma ideia que tem ganhado cada vez mais palco, né, no mundo dos empreendedores. E quando a gente fala em empreendedorismo sustentável, a gente está falando de pequenos negócios até grandes negócios, não importa o tamanho do negócio, né? Qualquer negócio pode ser sustentável, não precisa ser grande, né? Para criar para ter todos os elementos aí da sustentabilidade, tá bom? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre negócios sustentáveis, tá? Antes da gente começar, eu queria mostrar para vocês mesmo, já que a gente vai falar em sustentabilidade, uma história, né, de uma empresa, eu acho que eu já até falei para vocês, a Urban Pharmacy, né, que é um restaurante e que trata o assunto sustentabilidade de uma forma bem legal, bem bacana, né? Então, vamos ver um videozinho para a gente ter uma ideia e depois a gente entra no conteúdo de hoje. Beleza? Vamos lá, então.
Bom, pessoal, a Urban Pharmacy como ele disse, né, é um restaurante que tem e que trabalha todas essas frentes, né? E que, na verdade, se a gente for pegar os três pilares, né, da sustentabilidade, que é o pilar econômico, o ambiental e o social, ela cumpre com os três pilares, né? E eu sei que eles têm, eu não sei qual é que é eles têm, por exemplo, assim, ó, a Urban é um restaurante que tem em Porto Alegre, né? E eles utilizam, né, os alimentos que são produzidos nos arredores. Eles têm uma distância máxima, se eu não me engano, é 80 quilômetros, que é a distância máxima que eles buscam produtos para consumir, certo? Então, eles incentivam a produção local do alimento limpo, as fazendas urbanas, né, que é a produção do alimento dentro da cidade, né, com técnicas, né, diferenciadas, né? Então, tem essa questão social também, né, de desenvolver aquilo que está funcionando nos arredores. Isso se chama hiperlocalismo, né? Onde você procura, né, se utilizar dos recursos que você tem na sua região sem gastar, por exemplo, sei lá, combustível de transporte, né, sem poluir, né, com o combustível do transporte, e também incentivar as comunidades locais de terem a sua própria renda. De apoiar, por exemplo, pequenos produtores, né, que é o caso deles e tal. Então, é uma forma, né, diferente de ver as coisas. Totalmente sustentável o negócio, né? Então, satisfaz exatamente os três pilares aí da sustentabilidade. Beleza? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o vídeo que a gente viu? Não? Vamos lá. Então, chegou quem? O Gabriel, né? Vamos lá. Falar um pouquinho sobre empreendedorismo sustentável. Vamos botar isso aqui para cá para não me atrapalhar muito. Então, isto é o posicionamento da semana passada, certo? Da última semana. Eu atualizei ontem à noite, certo? A última vez. Então, se alguém entregou depois disso, Oi! Esse amarelo é um que eu devo ter devolvido para fazer alguma correção. Entendido? Bom, então, aqui um resumo, né, das nossas últimas aulas. Na última aula a gente falou sobre produção e consumo sustentáveis, e hoje a gente vai falar sobre o empreendedorismo sustentável, certo? Continuando o assunto da sustentabilidade, que é um assunto bem recorrente no empreendedorismo dos últimos tempos. E também porque isso é uma forte tendência para o futuro, certo? De empreendedorismo sustentável, certo? Bom, tem algumas pesquisas, né, que são feitas aí, algumas pesquisas já publicadas, inclusive, né, que dizem que a maioria dos consumidores brasileiros aceitaria pagar um pouco mais caro por produtos e serviços oferecidos por empresas sustentáveis. É um pouco, né, gente? Não é o dobro e tal, né?
E também, isso é, por exemplo, assim, ó, é se colocando no lugar de consumidor e a outra de trabalhador, que também as pessoas, ou os jovens, ou a geração de vocês, os profissionais que estão entrando no mercado agora, eles preferem trabalhar em empresas que já estejam alinhadas às questões da sustentabilidade, certo? E algumas pessoas ainda acham que a sustentabilidade custa caro e que também é apenas para grandes empresas, para grandes negócios. Isso é um engano. A sustentabilidade pode também viabilizar para os pequenos negócios ou para as pequenas empresas o lucro, né? Pode realmente aumentar os teus lucros. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, nunca se esqueçam que ela tem lá um pilar econômico, né? Se a gente parar de ter lucro, se uma empresa parar de ter lucro ou parar de ter um resultado financeiro, ela também não é sustentável, certo? Parar de ganhar dinheiro também não é sustentável. Por quê? Porque a empresa vai morrer, certo? Então, isso também não é sustentável. Como dizia o cara da Natura, né? Na semana passada que a gente viu um vídeo, né, da Natura, né? Ele dizia assim, ó, parar de desenvolver produto também não é sustentável. Então, a gente parar de produzir não é sustentável também, né? Então, tudo tem que ter um equilíbrio. Mas isso aqui levem com vocês, né? Que, inclusive, os profissionais que estão entrando no mercado de trabalho agora preferem trabalhar em empresas que já estejam alinhadas aos pilares aí da sustentabilidade, certo? E, como a gente viu também um pouco na aula passada, né, não é necessário que a gente tenha grandes ações, certo? Ações bem ou muito, muito, muito grandes para ser sustentável, né? Aquelas pequenas atitudes que minimizam os impactos ambientais, como separar os resíduos, né? Pode mostrar como a sua empresa é sustentável para o mercado, inclusive. E é importante que, quando a gente adota um posicionamento de sustentabilidade, a gente informe isso para o mercado, certo? Porque isso acaba, o mercado acaba tendo uma imagem diferenciada do seu, do seu negócio, certo? Essas empresas que já realizam ações sustentáveis, né, que estão preocupadas com as gerações futuras, né, porque, na verdade, ser sustentável, você precisa estar preocupado com as gerações futuras e de como que elas vão sobreviver, né? E também, né, quando a gente tem ações sustentáveis, isso pode, inclusive, facilitar o acesso a crédito. Se a gente for olhar aí na mídia, né, e tal, a gente tem muito banco, né, fazendo o seu marketing em cima de sustentabilidade, certo? Das questões sociais, ambientais, né? E econômica, assim, não existe empresa sem, sem gerar lucro ou resultado econômico, certo? Então, os bancos, né? Quando você vai pedir um empréstimo ou um financiamento, alguma coisa, os bancos têm exigido que você comprove, por exemplo, o atendimento à legislação ambiental, né? O atendimento
a legislação trabalhista, por exemplo, certo? Por quê? Porque o banco também não quer se comprometer em ter, em ter financiado um negócio que daqui a pouco vai estar envolvido aí em algum escândalo de, de um escândalo ambiental, por exemplo, um, a um vazamento, alguma coisa que tenha um prejuízo muito grande aí ao meio ambiente ou à sociedade também, né? As questões sociais e trabalhistas, inclusive, certo? Então, além de novos clientes, você também pode conquistar novos parceiros se você trabalhar com sustentabilidade, né? Por exemplo, se você é um pequeno negócio, né? Nós estamos falando de pequenos negócios, a atuação sustentável está sendo valorizada pelas grandes empresas. Então, por exemplo, se você tem um negócio B2B, por exemplo, que é de empresa para empresa, se você tem algum cliente que é empresa, você ter um negócio mais sustentável, ele também pode... é mais fácil para você fornecer, por exemplo, para uma grande empresa. Para você, sei lá, prestar serviço para uma grande empresa. Olha, tem uns casos aí de oficina mecânica, por exemplo, né? Oficina mecânica é bem próprio que você pode atender, por exemplo, sei lá, uma grande transportadora, por exemplo, certo? E essas grandes transportadoras, elas valorizam esse tipo de coisa, porque não quero estar envolvido em um escândalo ambiental ou social, entendeu? Então, oficina mecânica, por exemplo, é um case ambiental, né? Tem bastante legislação ambiental aplicável, então é importante que a gente esteja atento, né, a como que a gente atende a essa legislação, certo? Precisa de licença, na verdade, né? Licença ambiental para oficina mecânica. Mas será que a sustentabilidade ainda é um assunto distante para nós, pequenos empreendedores, né? Mas está muito mais perto do que a gente possa imaginar, né? Tá no caso do caminhão, é de onde que eu compro, né? O caminhão que não chega por causa do trânsito, por exemplo, né? Quanto menos carro a gente tiver no trânsito, né? Mais rápido vai chegar o seu caminhão de mercadoria, por exemplo. Está no aumento do preço da matéria-prima por causa das condições climáticas, então, assim, sei lá, tem aí o caso de restaurante, tem a Life Plus que é produtos naturais, né? Muitas vezes esses produtos, eles estão sujeitos, né, às condições climáticas, certo? Então, a gente desenvolver um negócio para ele ser sustentável passa por isso também, né? A questão das doenças ocupacionais, né, doenças dos funcionários ou dos seus empregados, se você tiver, né? Ou estresse, né? O estresse é hoje um grande... as questões relacionadas, as doenças relacionadas ao estresse, elas estão muito em voga hoje e são a causa de muitos afastamentos de pessoas do trabalho por causa por doença, sabe? Então, é importante quando a gente trabalhar com sustentabilidade inclusive, reduzir o estresse. Bom, esses desafios, né, que são criados principalmente para as pequenas e médias empresas, eles também geram oportunidades, certo?
principalmente para essas empresas pequenas e médias que querem sair na frente, né? Se a gente quer sair na frente, a gente tem que começar de algum ponto, né? Então, as empresas que hoje, né, começarem agora a trabalhar com os conceitos da sustentabilidade, elas com certeza vão aumentar a lucratividade, certo? Aumentar a sua lucratividade, porque a sustentabilidade ela passa pela redução de consumo de qualquer coisa, certo? De consumo de produtos, de consumo de insumos, energia, água, redução de consumo em geral, certo? Então, passa por isso na redução de consumo e na redução de desperdício. E quando a gente fala de desperdício, não é só desperdício de materiais ou insumos, né? E passa também pelo desperdício de tempo, né? Às vezes o tempo é um fator essencial, né, para uma empresa. O tempo que ela gasta fazendo coisas, né? Então, isso também passa, né, por uma redução de desperdício. O desperdício não é só de materiais, é também de tempo, né? Quanto mais tempo eu economizo, né? Menos eu estou gerando problemas, por exemplo, de estresse, certo? Estresse nas pessoas, que isso também é uma questão da sustentabilidade, certo? E isso não quer dizer que quando eu reduzo o tempo, eu estou estressando mais as pessoas. Não, é criar, né, as condições ideais para a gente evitar desperdícios de qualquer natureza, certo? Então, a sociedade, né, está cada vez mais consciente, né, de que ela não está, que cada pessoa não está sozinha, cada empresa não está sozinha, né? Então, uma empresa ela tem que conseguir olhar, né, ao seu redor. Quem são as partes interessadas aqui nesse meu negócio, né? Partes interessadas se chamam popularmente chamadas de, para usar os termos em inglês, né, de novo, né, Arthur? São os stakeholders, ou aquelas pessoas ou empresas que estão interessadas no meu negócio. Então, e daí faz parte a sociedade, né, o entorno onde a sua empresa está, o seu cliente, os seus fornecedores, os seus funcionários, né, o próprio governo que te cobra aí certas coisas, né, e que define aí as legislações e aquilo que você tem que cumprir. Todos esses são partes interessadas, certo? Até os órgãos ambientais e órgãos públicos em geral, né? São seus parceiros de negócio, são partes interessadas no seu negócio, certo? Então, cada vez mais, né? Tanto as corporações quanto as pessoas já estão percebendo que a gente não vive sozinho. Uma empresa não vive sozinha, ela tem seus parceiros e ela precisa desses parceiros. Então, quanto melhor ela se relacionar com esses parceiros, melhor vai ser para ela, certo? Mas o que é de verdade o empreendedorismo sustentável, né? O que isto significa? Alguns autores usam empreendedorismo orientado à sustentabilidade, não empreendedorismo sustentável. Mas aqui, assim, é só uma questão de semântica mesmo, né? Não é não é tão importante isso, né? Ou como você vai chamar, né? Vamos chamar de empreendedorismo sustentável, que é mais simples da gente lembrar ou da gente conseguir
se localizar, né, no que isso significa, certo? É aquela modalidade de negócios que atende aos 3 pilares aí da sustentabilidade, que é a geração do lucro combinada com o desenvolvimento social, né, e ambiental também, certo? Atende aos 3 pilares aí da sustentabilidade, né? Então, o nome que você vai usar, se é empreendedorismo sustentável ou orientado à sustentabilidade, né? O mais importante é que esse tipo de empreendedorismo, né? Ele está visando o sucesso e tem como premissa, né? No futuro, isso vai ser uma coisa muito natural de acontecer, certo? De qualquer empreendedor ou qualquer empresa, né, buscar a sua lucratividade a partir de processos mais humanizados e que respeitem o meio ambiente. Vocês devem estar percebendo que já existe, né? A gente já tem visto isso acontecendo, certo? Algumas empresas se posicionando, né, em relação à questão da humanização e da proteção ao meio ambiente, certo? A gente já tem visto isso, certo? E não importa o negócio ser pequeno ou ser grande, isso tem tomado espaço cada vez maior. Então, isso só tende a crescer. Por isso que é importante que a gente entenda como é que isso funciona, né? Se a gente quer ser empreendedor, é importante que a gente entenda exatamente como é que isso aí vai funcionar, certo? Então, nos últimos 10 anos, principalmente nos últimos 10 anos, né, a sustentabilidade, né, tem sido uma força, né, para os novos modelos econômicos, né, e que tem usado esses pilares, né, da sustentabilidade para realmente implementar aí os seus negócios. Então, novos negócios que têm aparecido já com este conceito, com esse conceito mais sustentável, né? Então, está havendo uma mudança gradativa, né, para uma economia mais sustentável, né? E, com certeza, de novo, né, como qualquer movimento que tenha acontecido antes no empreendedorismo, né, o protagonismo dos pequenos negócios, certo? Porque é importante, principalmente na questão da sustentabilidade, os pequenos negócios. Como a gente viu ali na questão da Urban Pharmacy, né, eles incentivam exatamente os pequenos negócios como fornecedores, né? Como os seus fornecedores são pequenos produtores, certo? E a questão social, por exemplo, deles disponibilizarem o acesso direto do produtor para o consumidor, para baixar o preço dos orgânicos e tal, é um negócio que já está nos pilares aí da sustentabilidade. Então, assim, com certeza, os pequenos negócios são os que vão correr na frente. Por quê, né? Porque, em geral, né, a gente diz que quando a gente um gigante, ele tem mais dificuldade de se mover do que uma pessoa de tamanho normal, certo? Quanto mais gigante, mais dificuldade de se movimentar. Então, na verdade, as pequenas empresas, elas têm esse protagonismo, né?
porque elas realmente têm... Opa, onde é que eu estou agora? Ixi, Maria. Espera aí, só um pouquinho, gente. Tá, desculpa, gente, aqui eu tô meio atrapalhei aqui no negócio. Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí. Agora tô de volta aqui, tá? Ah, ah, então, a gente estava falando, né, que os pequenos negócios que vão impulsionar essa onda sustentável. Então, mais do que as grandes empresas. Então, é importante a gente pensar nisso. É que os pequenos negócios vão protagonizar essa mudança para essa economia mais sustentável antes dos grandes negócios, porque eles têm uma facilidade maior de se adaptar e de se mobilizar. Beleza? Mas o que é uma empresa ecoeficiente, né? É aquela que consegue reduzir os seus impactos ambientais nos sistemas de produção, através da otimização, né? Otimização da utilização de recursos. Quando a gente fala otimização na utilização de recursos, é qualquer recurso, sabe? Os recursos que eu uso como energia, água, qualquer forma, né, de energia, ou até uma mudança na nossa matriz energética, né? Felizmente, no Brasil, a gente usa uma matriz energética já bastante limpa, né, que é a hidroelétrica. Hidroelétrica é uma forma de gerar energia bastante limpa, já bastante sustentável, né? Porque ela não gera impactos muito grandes, né, ao meio ambiente, a não ser que, sei lá, você vai fazer uma barragem e destrói um ecossistema. Bom, daí realmente causou um impacto. Mas a geração de energia por hidroelétrica é uma forma já bem sustentável, certo? Hidroelétrica já é bem sustentável. Por que a gente diz isso, né? Porque tem muitos países no mundo que usam a energia gerada através de, sei lá, carvão, né? Carvão ou algum combustível aí derivado de petróleo. Isso é muito altamente poluente, é uma forma de gerar energia com muita poluição. No Brasil, felizmente, como a gente tem, né, a gente é muito bem servido de rios, né, e com quedas d'água e tal, a gente consegue gerar a maior parte da energia utilizada no Brasil, ela vem de hidrelétricas, certo? Tem alguma coisa de energia nuclear que também é bastante limpa como forma de geração. Mas a nuclear, né? A nuclear ela tem a questão do resíduo, né? Que você pode gerar, que daí é um resíduo que não tem destinação ainda, né? Ainda não tem destinação. Resíduo radiativo e nuclear. Existem alguns estudos, né? De que se faça uma ilha no espaço para enviar esses resíduos, né? Porque esses resíduos simplesmente não têm fim, não tem fim. Eles vão continuar para sempre, né? Então, hoje eles são armazenados em lugares tipo em recipientes totalmente vedados, né, de chumbo, para que eles não causem nenhuma contaminação. Mas isso também tem um tempo, né? Então, embora a energia gerada através por usinas nucleares, né, ela é bastante limpa, porque ela não gera
não gera emissões, né? Não tem emissões perigosas, mas existe esse risco, né? Da geração de resíduos ou de contaminação em caso de acidente, certo? Então, uma empresa ecoeficiente, né? Principalmente as empresas pequenas, né? Elas enfrentam mais limitações em investimentos, né? Mas o uso da ecoeficiência, né? O uso de práticas, né, sustentáveis, como a gente já tinha visto até na última aula, né? O tipo de prática que as empresas podem utilizar e que podem causar, na verdade, podem melhorar a imagem, né, da empresa e também reduzir aí os custos e até favorecer o acesso a crédito, né? Mas os pequenos negócios, por exemplo, assim, ó, sei lá, você não tem dinheiro, às vezes, para investir em um grande empreendimento, em alguma, sei lá, às vezes assim, uma estação de tratamento de efluente líquido. Isso é caríssimo. Então, os pequenos negócios não têm essa questão, mas eles podem usar outras práticas, né? Relacionadas ao uso de água, ao uso de energia, resíduos e a consumo, certo? Esses 4 grandes grupos, né, de utilização ou esses grupos de ações que eu posso tomar e que são mais simples, né, que não exigem investimentos muito altos, certo? Então, quando a gente tem um pequeno negócio, a gente tem que pensar em ações que não exijam altos investimentos, porque nem sempre, né, um pequeno negócio, ou quase sempre, né, um pequeno negócio, não tem dinheiro sobrando para fazer investimentos muito altos, né? Por quê? Porque isso não demora muito para retornar. Então, é melhor tomar ações mais simples, certo? Então, por exemplo, né, em relação ao uso da água, o que uma empresa de pequeno porte, né, pode fazer para melhorar o uso da água, por exemplo, certo? Ela pode eliminar vazamentos, caso tenha, né? Fazer aproveitamento de água da chuva. Gente, isso é uma grande solução. E não precisa ter um sistema muito sofisticado para captar a água da chuva. Basta você, sei lá, ligar a sua calha a uma caixa d'água, certo? Então, não precisa de um sistema sofisticado. Claro, se eu tenho uma grande empresa, sei lá, tenho quilômetros de telhados aí, não vai caber numa caixa d'água. Mas eu posso começar com uma coisa menor, certo? Preservar as nascentes e matas ciliares, quer dizer assim, ó, não instalar uma empresa num local que seja de proteção ambiental. As matas ciliares, quer dizer, não tirar aquela vegetação aí nas margens dos rios, né, que são as matas ciliares. Dar preferência, se eu uso algum equipamento que consuma água, dar uma preferência a um equipamento que reduza o consumo de água, certo? Economizar água na manutenção de jardins, em lavagens externas que não sejam absolutamente necessárias, né? Lavar o carro da empresa a seco, né, sem utilização de água, e instalar essas torneiras de baixo consumo, né? Essas torneiras aí que às vezes funcionam por aproximação, né? Que ela liga por aproximação, ou que tenha menos, que não tenha essa pressão toda, que quando você abre, sai um monte d'água, né? Então, instalar torneiras que também usem menos água. A descarga de banheiro é uma coisa
bem interessante de ser olhado em qualquer lugar para onde a gente vá. Hoje em dia existem as caixinhas, né? As caixinhas de 5 litros com válvula para 3 litros também. Então, isso também economiza bastante água, certo? Pode economizar, sim, muita água. Então, é importante. E essas coisas não são caras, né? Da gente fazer, da gente instalar. Reduzir, né, em geral, o consumo de água na empresa e colocar, por exemplo, assim, ó, nas áreas comuns, onde as pessoas circulam, né, dicas sobre o consumo consciente da água. Isso não significa que a gente não vá conseguir água, né? Estava pensando aí o pai do Samuel tem uma lavagem de carros, né? Impossível ele fazer isso sem água. Ele vai utilizar água, com certeza, certo? Mas usar a água de forma consciente, sem desperdício, traria, inclusive, para ele uma economia, né? Além da gente estar reduzindo o consumo, o impacto desse recurso no meio ambiente, ainda assim traz uma conta d'água menor. Ah, mas eu uso a água do poço, não importa, né? A água do poço também, ela vem da natureza. E a gente também tem que evitar o desperdício, né? Porque a água que eu tiro é... é olha, olha, a água da chuva. Excelente. Já utilizar a água da chuva é maravilhoso. Certo? Aham. Sim, sim. É análise. Aham. Certo, 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 certo. Uma lavagem, e eu sei que, por exemplo, a lavagem ali do teu pai é uma das poucas que está adequada aos critérios ambientais, certo? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Mas, certo. Só que isso, assim, ó, define quem é que vai ficar, né, no futuro. Diz, ah, mas isso aqui não está acontecendo agora, né? Mas, gente, assim, a gente ter a responsabilidade, né, de trabalhar dentro da legislação e com a consciência, né, de que... Só que isso tem que ser mais divulgado, né? Eu sei porque eu sei. Agora, quantos de vocês, colegas, sabiam que a lavagem ali a Moreira Car, né? É Moreira Car o nome? Acho que é, né, Samuel? Quantos sabiam que a Moreira Car é uma das poucas que tem licença ambiental, né, que tem todos os processos regularizados aí com as questões ambientais? Quantos sabiam disso? Olha, é uma boa tu começar a ajudar aí, né, o teu pai, a divulgar, fazer assim, é tipo assim, ó, por exemplo, mostrar para as pessoas que vocês utilizam água de forma racional, que utiliza a água da chuva, entendeu? Isso aí é legal, sabe? Começar a mostrar isso. Né? Então, a empresa tem que comunicar também com os seus fornecedores, com os seus clientes, as coisas legais que ela está fazendo, certo? E claro que tu não vai dizer assim, ah, não, eu estou cumprindo a lei e os outros não cumprem a lei. Não, mas mostrar essas questões, né? Por exemplo, a utilização de água da chuva é muito legal. Eu acho que isso traria aí
um diferencial, né? Então, ensinar, começar a dizer para as pessoas, para ter assim, a conscientização que você tem que fazer com as pessoas. No caso, se você tem funcionários, né, o quão conscientes eles têm que ser de que a água é um recurso finito, né? De que se eu estou tirando ela da natureza, eu estou devolvendo ela, inclusive, mas eu não devolvo igual, porque eu usei, de alguma forma, ela volta pior do que ela chegou, certo? E é assim, gente, não. Ou vão dizer que a água que a gente consome em casa, ela não volta para lá para o esgoto pior do que ela entrou. Entra sim, pior, né? Então, sempre que a gente desperdiça, eu tô gastando demais um recurso que é finito, certo? Pois muito que bem. As dicas de uso de energia, né? Que a gente pode utilizar, né, como dica para reduzir o consumo de energia, né? Dar preferência a produtos regionais, que é isso que a Urban Pharmacy faz, certo? Dar preferência para produtos regionais. O que isso significa? Quanto mais perto eu compro os meus insumos, né? Menos combustível eu estou gastando para transportar, certo? Então, dar preferência é utilizar menos energia, porque afinal de contas, né, combustível é energia, certo? Para a gente movimentar qualquer veículo, a gente precisa de uma forma de energia. E o combustível, além de ser caro, né? Além de caro, ele polui. É um tipo de energia que, quando se gasta essa energia, a gente está gastando e poluindo o meio ambiente também, certo? Então, dar preferência àqueles produtos que estão mais perto da minha empresa também é uma forma da gente economizar energia, né? Não deixar os aparelhos em stand-by, né? O stand-by é aquele em que ele fica ligado sempre, certo? Não desligar um computador, ou sei lá, ele fica gastando energia, menos, mas gasta, né? Então, o ideal é a gente desligar e não deixar os aparelhos ligados em stand-by, né? TV em stand-by também fica ligada, tá? A impressão, né? Imprimir só aquilo que é necessário, né? Só aquilo que é absolutamente necessário, não sair fazendo impressão de tudo, né? De qualquer coisa, né? A instalação desses painéis de energia solar agora está ficando bem mais popular isso, porque tem linhas de financiamento exclusivas, inclusive, para esse tipo de negócio, né? Hoje tem linhas específicas, já está bem mais barato, tem financiamentos bem voltados para esse tipo de energia, como incentivo, inclusive, à utilização dos painéis fotovoltaicos, né? Isso é assim, ó, no futuro, gente, é um tipo de energia que, assim, quando a gente não capta e não utiliza, ela é desperdiçada, né? Então, caramba, se eu puder economizar na energia gerada por hidrelétrica ou por qualquer outra fonte e usar solar, ótimo, melhor, né? Ou até energia de combustível, né? Coisas que eu uso, tipo, sei lá, caldeira para aquecer água e coisa parecida que eu possa usar a energia solar. Nossa, perfeito, certo? Manter as fiações em bom estado, né? Quando a gente tem fiações desgastadas ou coisa assim, se gasta mais energia. A substituição das lâmpadas por lâmpadas econômicas, né? As lâmpadas de LED, por exemplo, que são lâmpadas são frias, né? E que gastam muito menos energia, certo? Elas são mais caras, mas você pode fazer um plano, por exemplo, de substituição das lâmpadas, porque isso acaba compensando depois na economia de energia, né?
E utilizar aparelhos elétricos fora do horário de pico, certo? O que é esse horário de pico? Das 18 às 21 horas se chama horário de pico de energia. É onde, por exemplo, uma usina tem o maior pico de consumo, certo? Então, a energia, inclusive, neste horário, ela é mais cara. Então, se a gente puder evitar, só que, claro, por que seria o horário? É o horário que as pessoas estão chegando em casa, que estão acendendo as lâmpadas porque está ficando escuro, ou estão tomando banho, ou estão utilizando eletrodomésticos. Então, imagina isso multiplicado por, sei lá, aqui no Brasil, por exemplo, por 100, 150 milhões de pessoas, né? Então, isso acaba dando um pico de energia. Então, tudo que a gente puder, nesse horário, deixar usar menos, melhor. Na empresa, às vezes assim, não, mas a empresa precisa trabalhar nesse horário. Então, busca utilizar o mínimo de energia possível nesse horário, para exatamente não contribuir para esse pico cada vez maior de energia. Optar pela energia solar, a gente já falou sobre isso, né? Usar internet e telefone para reduzir o consumo de CO2, ao invés de ir até um local, ou, sei lá, se deslocar para fazer uma reunião, por exemplo, né? Como acontece muito isso, né? Se deslocar para fazer uma reunião, faça essa reunião pela internet, certo? Ou, sei lá, telefone. Às vezes você consegue resolver uma coisa por telefone sem ter que se deslocar, certo? Preferir os equipamentos com o selo Procel. O selo Procel já é um selo de economia de energia. Então, se eu uso um equipamento que tem o selo Procel, eu sei que esse equipamento consome menos energia, certo? Então, dar preferência para esse tipo de equipamento. Mas não tem com selo Procel. Beleza, é dar preferência. Se não tem, fazer o quê, né? Desligar os equipamentos da tomada quando a gente sai, quando não está usando, né? Se necessário, trocar os monitores, né? Esses monitores de computador por esses que já consomem menos energia, né? Por telas de LED e tal, que consomem menos energia. Desligar os monitores, né, dos computadores, usar de maneira eficiente o ar-condicionado, certo? Liga só quando for necessário. Se não é necessário ou absolutamente necessário, se eu posso resolver de outra forma, resolva de outra forma, certo? E manter as lâmpadas ligadas só quando é necessário. Durante o dia, procura aproveitar a luz solar, certo? Se não é necessário, ou, sei lá, até, sei lá, botar num lugar mais claro que eu possa aproveitar a luz solar durante o dia. Beleza? Para resíduos, então, que coisas pequenas que eu posso, que os pequenos negócios, né, também podem fazer, né? Primeiro, fazer a separação do lixo. Quando a gente fala em separação, muitas vezes não é só separação do seco e orgânico, né? E sim fazer a separação daquilo que é papel, plástico, né? Pilhas e baterias, não botar isso em lixo comum, certo? Papel, plástico, metal, vidro, que são reciclados, na maioria dos casos são reciclados, né? Se a gente conseguir separar por tipo, melhor, né? Facilita. Do que é muito melhor do que a gente separar só seco e orgânico, certo? Usar pilhas recarregáveis ao invés dessa que terminou, joga fora, né? Porque isso aí, pilhas são materiais contaminantes. Aliás, a gente não deve jogar pilhas em lixo comum. Tem lugares de coleta, certo? De pilhas. Então, a gente não deve jogar pilhas em lixos comuns, certo? Diminuir o uso de descartáveis, sempre que possível, não usar descartáveis,
sempre que possível. A gente sabe que nem sempre isso é possível, mas se for, procure não ter, né, descartáveis, certo? Destine corretamente os resíduos sólidos da sua empresa, né? Se você já separou lá, destina para o lugar certo, certo? Principalmente se eu gero resíduos contaminados, né? Se gerar resíduo contaminado, por favor, pense bem. Pense bem nesse negócio, né? Fazer parcerias com cooperativas de recicladores, por exemplo, né? Tem empresas que separam, por exemplo, o papel, o plástico, e aí doam isso para catadores ou para cooperativas de catadores. Você pode combinar, sei lá, ó, você passa aqui com um catador, né? Você passa aqui uma vez por semana que eu separo aqui para você, ó. Já é uma ação ótima, porque você está tratando aí dos 3 pilares aí da sustentabilidade, né? Está ajudando alguém a sobreviver, né? Tá a questão social, a questão ambiental, né? Porque você deixa de colocar esse resíduo no lixo comum, e também a questão econômica que você está fazendo aí para o teu catador aí, né? Diminuir a quantidade de correspondência, né? Muita coisa a gente resolve pela internet. Então, ao invés de receber um boleto físico, busca receber tudo pela internet ou enviar também aí para os seus clientes, certo? Não descartar pilhas e baterias em lixo comum, a gente acabou de falar, certo? Evitar o mau cheiro do lixo, quer dizer, fechar bem, né? Quando a gente trata de lixo orgânico, é bem importante que a gente não utilize recipientes abertos, né? Porque, além de tudo, eu posso estar gerando doenças, né? E reaproveitar os papéis, né, de embalagem, envelope, essas coisas, né? Coisas que você recebe pelo correio, reaproveitar esses envelopes para para outras coisas, para outras correspondências que você precise, por exemplo, enviar, certo? Reutilizar. Lembra lá dos R's, né? O reutilizar vem antes do reciclar. Então, se eu puder reutilizar, é melhor do que reciclar, certo? Porque a reciclagem eu preciso passar por um processo. Se eu puder reutilizar, melhor. Vidro, por exemplo, é totalmente reutilizável, né? Vidro, a higienização do vidro é bem simples. Então, é totalmente reutilizável. Então, vamos pensar nisso, tá? E as dicas de consumo, né? As principais dicas de consumo que a empresa pode adotar, né? Evitar substituir aparelhos eletrônicos, né? Utilizar. Substituir quer dizer mudar, está mudando a toda hora para não ter que descartar, né? Quanto mais a gente descarta, o lixo eletrônico já é um problema para a sociedade, certo? Onde você coloca o lixo eletrônico, certo? Claro, tem empresas hoje especializadas nisso, mas é um problema. Então, se a gente evita substituir esses equipamentos com frequência, né, já é uma grande coisa. Na hora da compra, se realmente precisa do produto, né, na sua empresa, escolher os seus fornecedores com base nas práticas, né, socioambientais, certo? Embalagens econômicas, né? Busca, assim, ó, se você compra alguma coisa de fornecedores, buscar as embalagens econômicas. Ah, sei lá, eu vou comprar detergente, ao invés de comprar em embalagem de 1 litro, compra de 5, que é bem mais sustentável, né? Então, você usa uma embalagem. Claro, mas a embalagem é maior, mas a quantidade de plástico consumida aí, às vezes, é menor. Plástico ou papel, sei lá, né? Outras embalagens, né?
imprimir frente e verso, utiliza menos papel, certo? Comprar móveis com madeira certificada. Acho que a Maiara comentou, né, na aula passada, que já existe, né, as questões de madeira que é certificada. A certificação realmente não é uma coisa obrigatória, né? Mas quanto mais o consumidor exigir, né, que a madeira seja certificada, quer dizer, tem uma certificação SFC, se não me engano, SFC, o FSC, FSC. Uma certificação FSC, quanto mais a gente tem esse tipo de exigência, né, para os nossos fornecedores, melhor é a nossa vida, certo? Oferecer produtos seguros para o consumidor, diminuir os custos de limpeza, usar produtos biodegradáveis, né, receitas caseiras na própria empresa, nós estamos falando isso, né? Adquirir os produtos locais, né? Inclusive essa questão de materiais de limpeza, né? Muitas vezes você tem, sei lá, alguém aqui na própria cidade que produz, procura comprar produtos locais e que sejam biodegradáveis, certo? Atuações das empresas, buscar ter como parceiro empresas que também sejam sustentáveis, ou que estejam imbuídas da mesma, do mesmo propósito, né, em relação à sustentabilidade. Fazer treinamento, né, com os seus funcionários para as questões da sustentabilidade. Preferir as tecnologias limpas, que têm um baixo consumo energético, baixo consumo de água, né? E analisar os riscos ambientais da sua empresa. Quer dizer, a minha empresa tem algum risco ao meio ambiente? E qual é esse risco? Né? Quando a gente fala em risco, é algum risco de contaminação, qualquer que seja, de ar, água ou solo, né? Se tem algum risco de contaminação ou de geração de algum resíduo que seja contaminante, né, também. Então, avaliar os riscos. O que eu posso fazer para reduzir esses riscos, né, ao meio ambiente, com a atuação da minha empresa. Selos e certificações de sustentabilidade, né, para os seus fornecedores, principalmente de quem você compra, né, dos fornecedores. Fazer manutenção periódica, né, nos veículos. Se você tem um veículo na sua empresa, fazer manutenção periódica, na verdade, ela evita, né, evita bastante que você, às vezes a manutenção, ela reduz o uso de combustível, certo? E aumenta a durabilidade também do veículo, né? Leva lá na oficina do Matheus, que tem uma oficina, né? Fazer manutenção no seu veículo. Jesus. Fazer publicidade, certo? A publicidade da sua empresa de forma sustentável. O que é fazer uma publicidade não sustentável? Vamos supor que você, sei lá, distribua 100 mil folhetos. Isso não é sustentável, né? Fazer a publicidade de forma mais sustentável, certo? Escolher embalagens que sejam reutilizáveis até para a sua própria empresa, se você vai comprar, por exemplo, prefira os refil, né? Ou, sei lá, faça um acordo aí com o seu fornecedor, eu devolvo a embalagem. Eu sempre penso assim, coisas que você pode comprar em embalagens grandes, tipo, sei lá, detergente, né? O caso da lavagem, né? Usa algum tipo de detergente. Você compra numa embalagem grande, devolve para o fornecedor e ele te retorna ela cheia. Olha, é reutilizável. Ótimo. Uhum.
Claro. É, olha só. É. Uhum. E ele recolhe de volta e enche de novo? Uhum, 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 uhum. É, é um jeito de talvez você negociar, né? Negociar com esse fornecedor se ele não quer levar de volta a embalagem e reutilizar. Que, cara, em princípio, né, é detergente, em princípio tu poderia reutilizar a embalagem, certo? Por que não, né? Poderia, mas enfim, né? São coisas que, né? E sempre que a gente pensa em sustentabilidade, quanto menos substâncias tóxicas a gente usar, melhor, certo? Claro que às vezes é necessário, você não tem opção, né? Não tem opção de não usar uma coisa que seja tóxica. Paciência. Fazer o quê? Reduza ao máximo que você puder. Às vezes não tem opção, mas então você utiliza o mínimo que você puder de coisas, de substâncias tóxicas, né? Sacola plástica, né? É, é, eu ainda acho que essa questão sacola plástica, ela vai ser alguma coisa que o próprio consumidor vai rejeitar com o tempo, né? E utilizar menos embalagem, mais refil, certo? Se puder usar refil, sempre é menos embalagem. Vamos a um exemplo, né, de empresa sustentável, né? Essa empresa, essa história é bem legal, bem interessante, certo? Chama é uma borracharia e uma biblioteca, né? E chama Borrachalioteca. Então, essa história é bem interessante, né? É uma borracharia comum, né? E essa borracharia resolveu fazer um trabalho social. Na verdade, o, o filho do dono, né, o Túlio, ele gostava muito de ler, né? E o pai tinha uma borracharia e tal. E aí ele queria compartilhar essa questão dos livros, né? E aí eles abriram uma biblioteca no fundo da borracharia, numa salinha, com 70 livros. E o que, que ele fazia? Ele disponibilizava esses livros para a comunidade, para ler. Quem quisesse ia lá, pegava o livro, né? Hoje eles têm mais de 10.000 livros distribuídos. Então eles têm, a pessoa pode ir ali ler, pode levar para casa, voltar, pode doar os seus livros, né? É bem legal, bem interessante. Então essa empresa ela está fazendo, está envolvendo a comunidade numa questão social, né? Bem legal, bem interessante isso. É um exemplo, né, de empresa sustentável, né? Além dos livros, a borrachalioteca, né? Ela promove eventos que tem sessões de leitura, um sarau de poesia, contação de histórias para crianças, né? Então, a comunidade é super, super engajada nessa borracharia. E é uma borracharia bem comum, não é grande, ela é pequena, mas resolveu começar com uma ação social e esse negócio se agigantou, né? Então, o Marcos Túlio, que é o filho do fundador aí da borracharia, foi quem teve essa ideia e que continua até hoje. Eles vão crescendo, no caso, né? Então, eles ganharam tanta visibilidade que tem até reportagens aí a respeito dessa borrachalioteca
E eles ganharam visibilidade, vão ganhando mais clientes, entendeu? Então, isso tudo tem várias questões envolvidas aí, certo? Tudo bem, pessoal? Bom, hoje eu pedi para vocês responderem as questões que constam no arquivo. Eu anexei um arquivo lá, né? E, e pedi e deixei lá como que vocês possam editar o arquivo, tá? Então, dentro desse arquivo aí é que tem as atividades. Vocês vão poder editar esse arquivo e fazer as atividades. Ele já está lá no Classroom. Se alguém tiver dificuldade de editar ou de fazer através do arquivo, me fala que eu mando pelo WhatsApp daí, tá bom? Tudo certo? Alguma dúvida? Não? Bora fazer então, é bem simples a atividade. Deixa eu anotar os que chegaram depois. A gente pode sair, professor? Como? A gente pode sair? Pode. Tchau, queridos.